A Antártica já foi um continente verde e próspero, mas há cerca de 23 milhões de anos começou a se tornar um local bem gelado. Nos últimos 15 milhões de anos, foi coberto por uma espessa camada de gelo, cuja formação geológica única é particularmente interessante para pesquisadores e exploradores. Cavar na Antártica é como ter uma cápsula do tempo do planeta. Coisas bem estranhas já foram encontradas por lá. Algumas datam de milhões de anos atrás, enquanto outras foram enterradas recentemente. Vamos descobrir mais sobre isso, vendo as coisas mais misteriosas encontradas congeladas na Antártica. Número 10. Antigo verme espermatozoa. Em 2015, pesquisadores que analisaram amostras congeladas de solo coletadas na Antártica encontraram algo completamente inesperado. Olhando para o material coletado em um microscópio eletrônico de varredura, eles descreveram o que identificaram como uma rede de cabos entrelaçados dentro da parede de um casulo. Não demorou muito até que eles descobrissem que estes eram, na verdade, os restos fossilizados de antigos espermatozoides de anelídeos citelados, ou que conhecemos como minhocas, sanguessugas e seus parentes. Os testes mostraram que a amostra tinha mais de 50 milhões de anos, mas o que foi mais surpreendente era a semelhança do espermatozoide com as espécies atuais de vermes semelhantes e sanguessugas chamados Branchiobdélida. Supõe-se que esses vermes vivam exclusivamente no hemisfério norte, mas essa descoberta expande consideravelmente sua geografia e representa um novo enigma para os cientistas, como eles evoluíram. Outras investigações, incluindo mais imagens de alta resolução e a coleta de novas amostras, estão em andamento, mas sem importar o resultado. Essa é uma prova de que o ambiente da Antártica contém pistas que podem mudar nossa compreensão de como a vida se desenvolveu na Terra. Número 9. Floresta fossilizada. No final de 2016, pesquisadores da Antártica descobriram fragmentos de fósseis de árvores que datam da época do maior evento de extinção em massa do mundo, cerca de 260 milhões de anos atrás. Eles foram encontrados nas camadas de rochas sedimentares sob a neve do promontório McIntyre na geleira Ramsay. Os fósseis continham pistas sobre a biologia das árvores e até mesmo micro-organismos e fungos preservados que viviam na floresta. Ficou claro que as plantas que lá viviam eram capazes de se adaptar ao ambiente muito mais rápido do que as do resto do mundo hoje. Embora as árvores de hoje possam levar vários meses para fazer a transição entre as estações, as árvores da Antártica conseguiam fazer isso em questão de semanas. De alguma forma, foram capazes de sobreviver não apenas a 4 a 5 meses de escuridão total, mas também a 4 a 5 meses de luz contínua. Os cientistas ainda não entendem completamente como foram capazes de lidar com isso. Esperamos que esse mistério seja resolvido pelos cientistas em breve, já que suas descobertas podem ser aplicadas aos esforços de conservação da floresta. Número 8. Crânio humano de 200 anos. Em 1985, um objeto foi descoberto em um lugar chamado Yamana Beach, nas ilhas Shetland do sul da Antártica. Era um crânio humano que foi deixado para trás por um dos primeiros visitantes da Antártica, uma mulher indígena do sul do Chile, com cerca de 20 anos, que se acreditava ter morrido entre 1819 e 1825. Estes são os mais antigos restos humanos conhecidos até ser descoberto na Antártica. A localização dos restos mortais foi bem inesperada. O crânio foi encontrado junto com pares de seu fêmur, perto de um acampamento de caçadores de focas, criado no início do século XIX. Na época não se ouvia falar de mulheres caçadoras de focas, e não há documentos que expliquem por que uma jovem veio para a Antártica nessa época. Os fósseis também desempenham um papel importante na geopolítica da região. Quando o sistema do Tratado da Antártica foi revisado em 2048, o mesmo vai acontecer com as salvaguardas ambientais que a protegem. Descobertas arqueológicas como essas podem ajudar a representar um caso melhor para a conservação, ao mesmo tempo que permitem que um país como o Chile tenha uma melhor posição de barganha em futuras negociações. Acredita-se que o crânio de 200 anos esteja alinhado com as primeiras chegadas até a Antártica, mas o mistério da mulher chilena ainda permanece. Número 7. Avião de Douglas Mawson. Em 1912, apenas 9 anos após o primeiro voo dos irmãos Wright, o explorador australiano Douglas Mawson iniciou uma tentativa de explorar o Polo Sul pelo ar. Sua primeira e única tentativa foi prejudicada por um piloto de ressaca, que conseguiu derrubar o avião antes de um voo de teste na Austrália. Ele mandou seu piloto de volta para casa na Inglaterra, mas decidiu levar o avião que ainda funcionava para a Antártica, onde seria usado como um trator aéreo para puxar os seus trenós através dos desertos gelados. Infelizmente, o motor do avião não conseguiu funcionar em temperaturas abaixo de zero, e Mawson foi forçado a abandoná-lo em Cape Denison. O motor foi removido e enviado de volta para a empresa de aviação Vickers, e a fuselagem foi deixada para trás. O que restou do avião foi considerado perdido para sempre, até ser avistado novamente em 1975.
Então, em 2009, graças à feliz combinação de uma lua azul e uma maré excepcionalmente baixa, um carpinteiro que fazia parte de uma equipe de exploradores que passaram 3 anos procurando o avião, avistaram fragmentos da fuselagem entre algumas rochas perto do Cabo Denison. Se não fosse por essa combinação de fatores felizes, os restos do avião poderiam nunca ter sido encontrados, e uma parte importante da história inicial da exploração antártica poderia ter sido perdida para sempre. Número 6. Cataratas de Sangue. Um dos locais mais estranhos da Antártica foi descoberto pela primeira vez em 1911. O lugar era conhecido como Cataratas de Sangue, e você pode ver o porquê. Um líquido vermelho emerge da boca da geleira Taylor, no lado leste do continente, e mancha o gelo ao seu redor. A causa desse fenômeno confunde os cientistas desde que as primeiras imagens foram tiradas, e por muito tempo, os palpites eram de que fosse o resultado da descoloração da água por algas. Recentemente, pesquisadores anunciaram que finalmente sabem a verdadeira explicação. Usando um método chamado radioeco, eles foram capazes de olhar para as características que estavam abaixo da geleira e rastrear o rio de salmoura supersaturado de volta à sua fonte. A água leva cerca de 1,5 milhão de anos para abrir caminho pela geleira e emergir nas gotas de sangue, e essa água vem de um lago de salmoura cheio de ferro da rocha subjacente. A água sob alta pressão é empurrada para fora, e ao entrar em contato com o oxigênio mais próximo da superfície, ponto em que o ferro oxida e fica com um tom vermelho ferrugem. Mistério resolvido. Número 5. Avião Pegasus. Em 8 de outubro de 1970, um avião C-121 da Lockheed estava voando sobre a Antártica. Os pilotos estavam lutando contra uma terrível tempestade, mas foram forçados a continuar, porque não tinham combustível suficiente para voltar à Nova Zelândia. A tempestade piorou, atingindo o avião e arrancando grandes pedaços de seu exterior. Em pouco tempo, o Pegasus começou a cair e foi parar no deserto de gelo logo abaixo. Havia 80 pessoas a bordo, mas o mais louco desse acidente é que todos sobreviveram e conseguiram fazer suas pesquisas após serem resgatados. Se você fizer uma viagem para a estação McMurdo, ainda poderá encontrar o Pegasus descansando ao lado de uma pista que leva o seu nome, coberta por camadas de gelo e neve. As imagens são um lembrete cativante dos perigos da exploração e pesquisa da Antártica. E isso não seria possível sem os homens e mulheres que assumem a missão de descobrir mais sobre essas regiões nem um pouco amigáveis ao homem. Número 4. Criaturas antigas. Durante uma exploração em 2018 de um lago subglacial a cerca de 595 km do Polo Sul da Antártica Ocidental, uma equipe fez uma descoberta bem surpreendente. O lago Mercer permaneceu intocado por milhares de anos e só tinha sido visto antes em imagens criadas a partir de varreduras a laser da área. Situado sob mais de 1.000 metros de gelo, ela cobre uma área de cerca de 160 km² e levou 2 dias de perfuração com uma furadeira de água quente de alta pressão para chegar até ele. Quando as amostras foram retiradas do lago, foram testadas e descobriu-se que continham algumas coisas bem surpreendentes. Primeiro, a água continha oxigênio bastante para sustentar os animais aquáticos e um grande número de bactérias foi detectado. Mais significativo ainda, porém, foram os restos de minúsculas criaturas antigas que foram encontradas, incluindo um tartígrado, crustáceos, conchas de diatomáceas e o que se acredita ser um tipo de fungo. Nem todas essas eram criaturas aquáticas. Acredita-se que eles prosperaram em partes da cordilheira próxima durante os períodos de maior aquecimento dos últimos 120 mil anos e foram arrastados para o lago quando morreram. Descobertas como essas nos fornecem novos insights sobre como era a vida naquela época e, mais importante, como essas criaturas sobreviveram em condições tão extremas. Número 3. Meteoritos Allan Hills 84001. A Antártica cobre uma grande área. É fácil perceber coisas estranhas. Isso é o que torna o continente um ótimo lugar para encontrar rochas que caíram do espaço. Na verdade, existe uma equipe de cientistas financiada pela NASA, chamada de Antarctic Search for Meteorites, ou ANSMET, que visita o local todos os anos e fazem algumas descobertas excelentes. Um conhecido como Allan Hills 84001 foi encontrado em 1984, em Allan Hills. Acredita-se que a rocha tenha vindo de Marte. Em 1996, um grupo de cientistas afirmou ter encontrado evidências do meteorito que sugeriam que ele continha fósseis de bactérias marcianas. Essa evidência foi finalmente refutada, embora a discussão seja considerada um ponto de virada na história do desenvolvimento da ciência da astrobiologia. Desde a primeira expedição de ANSMET há 40 anos, mais de 200 pessoas diferentes participaram, e pelo menos 20 mil espécimes foram trazidos de volta para estudo. Na verdade, 2/3 dos meteoritos em coleções ao redor do mundo vieram da Antártica. Não são apenas as missões lideradas pelos Estados Unidos que fazem buscas por lá. O Japão, China, Coreia do Sul, Itália, Bélgica e Grã-Bretanha também enviaram equipes. E quem sabe,
Pode ser que um dia a melhor evidência de vida no espaço sideral seja encontrada no solo em um dos lugares mais hostis do planeta. Número 2. Neutrinos. O modelo padrão da física de partículas descreve vários tipos de partículas subatômicas que existem no universo. Na maioria das vezes, eles só são detectáveis se uma máquina muito grande for construída para esse propósito, como o Large Hadron Collider. A única exceção são os neutrinos. Seu nome significa pequeninos nêutrons, e é o fato de não possuírem cargas elétricas que os torna particularmente difíceis de encontrar. Eles são criados em processos nucleares, mas raramente interagem com qualquer outra coisa, apesar de haver muitos deles. Acredita-se que exista 1 bilhão de vezes mais neutrinos no universo do que nêutrons, e 100 bilhões deles estão passando pela ponta dos seus dedos agora. A Antártica é um lugar onde um laboratório foi montado para estudar neutrinos, isso porque há uma chance maior de observar um deles interagindo com gelo densamente compactado, conhecido como experimento de IceCube. Uma descoberta incrível foi feita em 2017, quando um neutrino foi localizado, e os pesquisadores puderam rastreá-lo até sua origem, um buraco negro supermassivo giratório no centro de uma galáxia, chamada Blazar, que está a cerca de 3,9 bilhões de anos-luz de distância. Número 1. A anomalia da gravidade da Terra de Wilkes. Estendendo-se por 243 km de largura e cerca de 800 metros de profundidade, está um misterioso objeto que se encontra abaixo da região de Wilkes Land, na Antártica. Foi teorizado pela primeira vez para estar lá em 1962, por causa de leituras sísmicas e da gravidade incomum na área. Em 2006, uma cratera de impacto de 480 km mais ampla foi mostrada ao seu redor, enquanto alguns sugerem que é o local de uma base militar secreta ou o local de pouso de OVNIs. A verdadeira causa pode ser até mais surpreendente. Alguns pesquisadores acreditam que é uma cratera de impacto de um asteroide, mas com mais do que o dobro do tamanho da que atingiu Chicxulub e exterminou os dinossauros, 65 milhões de anos atrás. As evidências sugerem que o choque tenha ocorrido menos de 500 milhões de anos atrás, e agora é considerada uma possível causa do evento de extinção Permiano-Triássico, que ocorreu há 250 milhões de anos atrás, e foi o maior evento de extinção na Terra desde o desenvolvimento da vida multicelular. Não podemos ter certeza de nada, até que amostras possam ser desenterradas de dentro do suposto local do impacto. O que essas amostras vão revelar é difícil dizer, mas o significado das leituras misteriosas fornecidas pela anomalia não pode ser subestimado. Com uma área tão grande coberta de gelo, certamente tem muito mais para ser encontrado na Antártica. O que mais você acha que vamos encontrar dentro do gelo agora? E qual seria o melhor lugar para procurar? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!